Gráfico de desempenho de vendedores no Excel, utilizando o checkbox. Observe que eu tenho 5 vendedores e, ao selecionar um deles, o nosso gráfico vai estar apontando as vendas relacionadas a 2017 e 2018. Vou marcar aqui o Gabriel. Observe que é me retornado os dados das vendas do mês de janeiro comparados ao ano 2017 ao ano 2018, onde é me apontado o percentual se vendeu mais ou vendeu menos. Se eu marcar um outro vendedor, por exemplo, José, é apontado o acumulativo das vendas tanto do Gabriel como do José no mesmo período. Se eu marcar o Ricardo, a Valéria e a Sara, é me mostrado todas as vendas de todos os meus vendedores acumulados no mesmo período. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Então vamos lá, como é que a gente faz isso daqui? Primeiramente eu já ensinei como montar este gráfico. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como trabalhar com a checkbox e como puxar os dados de acordo com as checkboxes selecionadas. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, será o seguinte. Observe aqui que eu tenho a minha base de dados aqui acima. E observe que eu tenho o nome dos meus vendedores. O Gabriel, o José, o Ricardo, a Valéria e a Sara. O que você precisa primeiramente saber é que, por exemplo, observe que as minhas checkboxes que estão marcadas, o José e a Sara, nas células relacionadas aos nomes dos mesmos, observe que aparece o nome verdadeiro. Ou seja, quando a minha checkbox está marcada, aparece o nome verdadeiro. Quando ela está desmarcada, aparece o nome falso. Observe que eu vou desmarcar a Sara e no lugar de verdadeiro aqui, vai estar aparecendo o nome falso. Desmarquei a Sara e observe que aparece o nome falso. Se eu marcar novamente a Sara, aparece o nome verdadeiro. Então, sabendo disso, o que é que a gente vai estar fazendo? Observe que eu tenho a minha guia data, que é onde ficam os meus dados. E aqui eu tenho, obviamente, a minha coluna dos vendedores, a coluna do ano, do mês e do número de vendas. Então, o que a gente precisa aqui saber? A gente precisa saber se no conteúdo da célula está o nome falso ou verdadeiro relacionado ao vendedor. Se tiver, obviamente eu vou utilizar o que? Um soma Cs. Isso mesmo, eu estou trabalhando apenas com fórmulas. Não vou estar utilizando VBA para este exemplo. Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que a gente agora precisa fazer será o seguinte. Vamos aqui na nossa guia desenvolvedor. Lembrando que eu não vou utilizar programação. Vou clicar em inserir e vou escolher aqui o checkbox, ó. Caixa de seleção. Vou clicar sobre ele. Observe aí que eu vou colocar acima desse daqui que eu já tenho inserido. E daqui é a minha caixa de seleção. Observe que eu vou estar selecionando aqui a mesma. Vou apagar o seu texto que vem pré-definido. E vou colocar aqui o nome do Gabriel. Para que a gente não se confunda, vamos apagar os que eu tenho aqui, ó. Observe que eu vou estar apagando os que eu tenho nesse momento. E vamos estar fazendo tudo juntos. Então, tá aqui o Gabriel. Observe que eu vou clicar sobre ele. E vou clicar em formatar controle. Vínculo da célula. A que célula eu vou estar vinculando o valor do checkbox. Ou seja, aquele valor verdadeiro ou falso. Quando eu seleciono ela, aparece o nome verdadeiro na célula vinculada. Quando eu clico quando eu desmarco a minha checkbox, ela vai estar vinculando na célula o nome falso. Que célula eu vou estar fazendo isso? Vou clicar aqui na minha caixinha e vou apontar para a célula que vai estar ocorrendo o procedimento. Então eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na minha K2. Então vou clicar na nossa caixinha e vou dar um OK. Observe lá que está aparecendo o nome falso. Vou apagar até essas informações aqui para a gente não se confundir. E observe que ao clicar em Gabriel, lançou lá o nome verdadeiro. Ao desmarcar o Gabriel, aparece o nome falso. Então, sabendo disso, vamos copiar este item. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. E está aqui o Gabriel. Obviamente, vou mudar aqui o nome que aparece na nossa checkbox. Vou botar o nome de José. Vou fazer esse mesmo procedimento para as demais checkboxes. Então, vou dar o Ctrl+V novamente. Tá aqui uma outra checkbox. Essa daqui vai ser o nosso colaborador, o Ricardo.
Vou dar o Ctrl V aqui novamente. Essa daqui vai ser a Valéria. E por último, a Sara. Lembrando que a gente vai ter que trabalhar ainda com soma Cs. Então vamos lá, ó. Para concluir, aqui vai ser a vendedora Sara. E observe que, ao clicar em Gabriel, vamos agora descer aqui novamente, ó. Vou desmarcar o Gabriel. Observe que desmarcou todos os vendedores, ó. Ao marcar o Gabriel novamente, marcou todos. Por que que isso está acontecendo? Porque, obviamente, eu ainda não mudei o vínculo das células. Então, eu tenho que vincular as células a cada vendedor. Observe, ó, Gabriel está lançando apenas na célula do Gabriel. Se eu marcar o José, observe que também está lançando a mesma célula do Gabriel. Então, vamos lá, ó. Vou clicar em José, formatar controle e vou estar mudando o vínculo da célula. Eu posso tanto clicar lá na célula como eu posso mudar aqui mesmo. Então, eu vou colocar aqui o 3, ou seja, vai estar vinculado a minha célula K3, que seria o mesmo de eu clicar aqui na célula abaixo do nome verdadeiro. Vou dar um OK. Observe que já lançou lá o nome verdadeiro. O mesmo vou fazer aqui para o Ricardo. Vou clicar sobre ele, formatar controle e vou estar vinculando aqui para a célula K4. Dei um OK. A mesma coisa para a Valéria. Vou estar vinculando a K5 e a Sara a K6. Observe. Deu um OK. Agora, ao desmarcar o Gabriel, observe que ele não desmarca os demais, porque obviamente cada um está vinculado à sua célula específica. Agora vem o nosso segredo, que nada mais é do que um soma Cs. Então o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Agora, lembrando que eu vou ter que extrair as informações de acordo com o meu vendedor, com o ano, o mês. E vou, obviamente, fazer a soma das suas vendas. Então, como é que a gente faz isso? Agora a gente vai estar trabalhando aqui com a nossa própria base de dados. Então tá aqui, ó. Deixa eu só exibir a minha barra de fórmulas e a minha barra de títulos, para que fique fácil aqui a compreensão. Observe que eu tenho uma fórmula aqui. Não se assuste que não é nada complicado. Vou apagar aqui uma para que a gente possa estar fazendo do zero. Então vamos lá, ó. Vou colocar igual a função C. Vou abrir o meu parênteses e vou estar verificando o quê? Vou fazer um teste lógico. Vou verificar se o conteúdo dessa célula, a minha K2, vou estar travando a mesma. Vou pressionar aqui o F4. Ponto e vírgula. Observe que eu acabei apagando aqui minha célula travada. Novamente vou estar travando K2. Vou pressionar o F4. Agora sim, vou colocar ponto e vírgula para passar para o meu teste lógico, valor verdadeiro. Então, se essa condição for verdadeira, o que é que ele vai estar executando? Vou utilizar um soma Cs. Um soma Cs porque, obviamente, eu tenho mais de um critério e mais de um intervalo para fazer essa soma. Então, a primeira coisa que eu vou estar verificando vai ser o nome do vendedor. Então, observe que, primeiramente, eu vou ter que informar o intervalo da soma, ou seja, o intervalo que vai ser somado. Então, o meu intervalo da soma está na minha guia data, que é a nossa coluna D da guia data. Observe. Como eu vou arrastar nossa fórmula, vou estar pressionando o F4 para travar a nossa coluna D. Ponto e vírgula. Quem é o meu intervalo do critério 1? Bom, o intervalo do critério 1 vai também estar na minha guia data, que vai ser o nome do vendedor, que está na minha coluna A. Volto a frisar que vou pressionar o F4, porque vou ter que arrastar nossa fórmula. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério 1? Meu critério 1 está aqui, ó. O nosso critério 1 é o nosso vendedor, que está aqui na célula J2. Também vou estar travando o nome do nosso vendedor. Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo intervalo do critério? Bom, o nosso segundo intervalo do critério vai ser o ano. Então, vou lá na nossa coluna do ano, na nossa guia data, e é a nossa coluna B. Vou estar travando a coluna B, pressionando o F4. Ponto e vírgula. Quem é o critério 2? O critério 2 é o ano. Só um detalhe, o ano eu não vou estar travando tanto a linha como a coluna, porque obviamente eu vou querer arrastar e vou querer mudar de forma dinâmica. Então, para que eu possa estar fazendo isso, eu vou estar travando o ano, colocando um cifrão aqui entre o B e 1. Porque quando eu arrastar para o lado, eu quero que ele mude o intervalo de B1 para C1. Por quê? Porque obviamente eu também vou querer pegar a mesma fórmula para o ano de 2018. Ponto e vírgula. O intervalo do critério 3.
O intervalo do critério 3 vai ser os mês. Então, vou na nossa guia data, vou selecionar a coluna C, que é os meus meses, travei a coluna C, ponto e vírgula. Quem é o meu critério 3 vai ser o mês. O mês, como eu vou arrastar para o lado, e dessa vez eu não quero perder o valor do mês, ou seja, o mês é o mesmo para 2017 e 2018. Então, como eu não quero perder esse intervalo, eu vou colocar um cifrão antes da minha letra A. E aí, o que é que eu faço agora? Agora, obviamente, eu vou fechar o parênteses da função soma Cs, ponto e vírgula. Se isso daqui for falso, eu vou colocar um zero. Se eu der um Enter, observe, me retornou o número 0. Por quê? Porque o Gabriel está como falso. Ó. Porém, ao marcar o Gabriel, vamos verificar aqui, ó, ao marcar o Gabriel, observe que vai aparecer valores lá na nossa célula que eu acabei de criar nossa fórmula. Ó. 531 retornou o número. Porém, só trouxe os números, só trouxe o valor acumulado do Gabriel nesse momento. Deixa eu apagar aqui essas fórmulas aqui do lado para não nos confundir. Então, observe. Vamos marcar aqui o José também. Vou marcar aqui o José também para que você compreenda. E observe que o valor lá não vai mudar. Por quê? Porque, obviamente, eu ainda não peguei o valor do José. Observe que o José também está verdadeiro. Então, como é que eu faço isso? É muito simples, ó. Basta eu pegar esse conteúdo aqui já criado. Vou dar o Ctrl C. Vou colocar o mais. E vou dar o Ctrl V. Ou seja, eu colei a mesma fórmula. O que é que eu vou estar alterando? Ao invés de K2, quem é o K2? Ó? É o nome perdão, o K2, quem é o K2? Observe aqui que é esse conteúdo que aparece o nome verdadeiro que está em K2. Como eu quero o de baixo, então eu vou alterar para K3. Observe aí que agora ele ficou nesse retângulozinho meu arroxeado. E também vou estar mudando quem? Vou estar mudando aqui o nome do meu vendedor. Então, o nome do nosso vendedor, observe, eu vou ter que mudar também. Cadê o nome do nosso vendedor? Vou mudar aqui de J2. Vamos verificar se é aqui. Vou mudar para J3. Repare que agora ficou esse retângulo meu alaranjado. Ó. Então, nesse momento, eu peguei apenas o nome dos meus dois primeiros vendedores. Então, eu vou dar o Ctrl C aqui novamente. Vou dar o Ctrl V. E, obviamente, vou novamente fazer a alteração. Aqui vai ser o 4. Ou seja, já estou pegando o vendedor abaixo. E aqui vai ser o K4. A mesma coisa, vou fazer aqui para o abaixo. Aqui vai ser o 5. E vai ser o K5. Ou seja, eu estou fazendo a mesma cópia da fórmula e alterando apenas os valores para pegar os vendedores abaixo. Dei o meu último Ctrl V. Aqui vai ser o K6. E, obviamente, vai ser também o nosso J6. Ou seja, observe que a minha fórmula agora eu peguei todos os vendedores e todos os seus status. Ó. Agora eu posso dar um Enter e observe que vai trazer o acumulado de 2017 para todos os meus vendedores. Trouxe apenas 1.455. Por quê? Porque só 2 vendedores estão marcados com o status verdadeiro. Ó. Se eu marcar o Ricardo, repare lá que o valor já mudou, 2011. Valéria mudou para 2.525. E Sara, ou seja, eu peguei todos 3.414. Ou seja, todos estão como verdadeiro. Ao arrastar nossa fórmula para o lado, observe que a nossa fórmula é dinâmica, ou seja, eu criei apenas uma fórmula foi criada. Ao dar o duplo clique na minha alça, observe que a fórmula é dinâmica e acompanha e não preciso refazer a fórmula novamente. Então tá aí, ó, montado a base de dados, como foi extraída as informações para o nosso gráfico. Como foi montado o gráfico, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Gostou mesmo? Comenta o vídeo aí para você ajudar no crescimento do canal. Ainda não deixou o like? Deixa o like agora. E não é inscrito ainda no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Todo santo dia você aprende Excel de forma gratuita. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!